Eu costumo falar muito para os pacientes quando eles falam: "Como que você consegue manter a vontade de treinar, a motivação de treinar?". Eu falo: "Cara, se eu for treinar 5 vezes na semana, dessas 5 pode ter certeza que só queria ter ido uma ou 2. Eu fui nas outras porque eu sei que eu preciso ir". Então, eu penso muito mais no futuro. Como que eu vou estar quando eu estiver lá com meus 70 anos? Eu vou estar frágil, sem poder curtir meus netos, ou eu vou estar correndo com eles, brincando? Olá, olá! Está no ar mais um episódio do InstaCast CL, o seu podcast ao vivo aqui no Instagram. Toda semana, um novo episódio feito com muito carinho, especialmente para você, para te inspirar, te ensinar e transformar. E hoje é um dia muito especial porque estamos celebrando o episódio 10 do InstaCast CL. E se você quiser celebrar comigo, você que está chegando, já clica aí no coraçãozinho e vamos celebrar juntos, porque são 10 episódios com temas relevantes e convidados incríveis. Até aqui, nós falamos sobre liderança eficaz, comunicação assertiva, planejamento com propósito, finanças, construção de novos hábitos e até mesmo estratégias para você aumentar o seu magnetismo pessoal nos negócios. Além das histórias inspiradoras de pessoas que viveram uma virada de chave na sua vida através do autoconhecimento. E se você perdeu algum desses episódios, a boa notícia é que todos eles estão aqui no feed. Então fica o meu convite para você assistir no replay, porque cada um desses episódios foi pensado para levar você mais longe nessa jornada de autoconhecimento e evolução. E olha, eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês que tem acompanhado até aqui, seja ao vivo, seja no replay. A sua participação é o que dá sentido para esse programa. E saber que a gente está construindo algo que impacta a vida de pessoas me deixa realmente muito feliz e grata. E o tema de hoje não poderia ser mais especial porque vai te ajudar a criar uma estratégia para você cuidar da sua principal ferramenta de execução para tudo que você está planejando para 2025, que é o quê? É o nosso corpo físico, a nossa saúde e a nossa energia. E antes de chamar o meu convidado de hoje, eu preciso te dar duas dicas importantes. A primeira já clica aí no aviãozinho aqui embaixo e compartilha essa live com os seus contatos, especialmente com aquelas pessoas que você quer ver prosperar em 2025, porque o que nós vamos falar hoje pode ser a diferença entre um ano de frustrações e um ano de realizações. Então clica agora aí e compartilha porque é rapidinho. E a segunda dica é: pegue papel e caneta para fazer suas anotações, porque aqui nós sempre temos conteúdos relevantes e hoje não vai ser diferente. E como eu costumo dizer, uma sacada pode mudar todo o jogo da nossa vida e vai que hoje a gente compartilha aqui essa sacada que é importante para você. O tema de hoje é Ano Novo, Saúde Nova. Descubra como transformar o seu corpo e aumentar a sua energia em 2025. E o meu convidado de hoje, além de ser muito especial, é alguém que entende muito desse assunto. Ele vem de uma família onde a medicina está no DNA. O seu pai é um reconhecido cirurgião bariátrico. Os seus tios, os seus primos também são médicos. E com uma história de transformação inspiradora, uma trajetória de sucesso na área da saúde também, o Dr. Ricardo vem fazendo um excelente trabalho com a comunidade brasileira aqui na Flórida e é muito confortante, muito assim, conforta o nosso coração, sabe? Nos dá mais segurança quando
Nós nos tratamos com médicos brasileiros aqui nos Estados Unidos. É diferente. Quem vive aqui nos Estados Unidos está entendendo o que eu estou falando, não é verdade? E hoje o Dr. Ricardo Fonseca, ele que é médico especialista em medicina do esporte, nutrologia e nutrição esportiva e estética, ele está aqui para nos ajudar a construir um plano para a gente cuidar desse nosso bem precioso, né? Que é o nosso corpo, a nossa saúde. Então, eu vou colocar ele aqui agora, senhoras e senhores, recebam o Dr. Ricardo Fonseca. Alô, boa noite a todos que estão Oh, acompanhando aí o podcast de hoje. Tudo olá, bem, Carmen? Como doutor é que você Ricardo. tá? Ótimo, boa noite. Quero te agradecer, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Instacast CL. Hoje um dia muito especial, né? A gente está no episódio 10, a gente vem construindo uma jornada bem legal com esse programa e fechar essa temporada de 2024 trazendo um tema de tanta relevância, né? Eu levo muito em consideração, eu falo muito, eu compartilho muito aqui nesse perfil sobre a importância do nosso corpo físico. E hoje eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter uma estratégia, né, para trazer bons resultados para quem está assistindo essa live hoje. Então, muito obrigada, seja bem-vindo. É um prazer poder participar e poder falar com as pessoas sobre esse tema tão importante que eu sempre falo para os pacientes que, para mim, o meu maior prazer no que eu faço é escutar as histórias de como melhorou a vida, a qualidade de vida, como o paciente conseguiu ter mais tempo de qualidade com a família, com os filhos e se sentir melhor consigo mesmo, o que é tão importante, que a gente sabe como quando você não está bem consigo mesmo, as coisas não andam da melhor maneira em diversas áreas. Então, é um prazer poder estar aqui. Que bom. Olha, eu já vou falando com você e para quem está assistindo a gente, eu tô com papel e caneta aqui porque eu sei que a gente vai traçar algo incrível. Se você ainda não pegou, você que está assistindo, pega papel e caneta e eventualmente eu também vou anotar meus insights aqui, tá, doutor? Eu vou baixar minha cabeça Perfeito. porque eu vou anotar que eu quero levar isso aqui adiante. Bom, doutor Ricardo, vamos começar aqui os nossos trabalhos, né? Porque é impressionante como o desejo de ter um corpo saudável e mais energia está sempre no topo das metas de início de ano para muitas pessoas. E é igualmente comum também ver essas metas se perderem ao longo do ano, né? A rotina acelerada, a falta de tempo, os desafios da vida acabam colocando a saúde em segundo plano. E aí, no final do ano, muitas pessoas se frustram por não terem conseguido conquistar as suas metas com relação à saúde. E aí, colocam novamente essas metas no planejamento para o ano seguinte. Na sua opinião, o que acontece para tantas pessoas desistirem de cuidar da própria saúde ao longo do ano? Ou por que elas não conseguem manter a consistência? Perfeito, essa é uma pergunta excelente, porque como você falou, todo ano é a mesma história. As pessoas falam, esse ano eu vou mudar de vida, esse ano eu vou ter o meu corpo dos sonhos, e a gente sabe que isso dura um tempo e a pessoa já para todas essas mudanças. Então a gente vê isso muito claro nas academias. Quem vai na academia sempre vê que no início do ano a academia é lotada, a gente nem consegue treinar direito, mas passa alguns meses e já não tem ninguém novamente. Então, por que que isso acontece? Porque as pessoas, elas tentam mudar a vida delas completamente de um dia para o outro. E isso não é algo que é sustentável. A pessoa não consegue fazer isso a longo prazo e nem é saudável também. Porque quando a gente pensa numa pessoa sedentária, que não tem o hábito de fazer atividade física, e essa pessoa começa a treinar todos os dias, a recuperação dessa pessoa não é tão boa para aguentar essa recuperação e esse estímulo diário. Então, ela vai começar a se sentir muito cansada, ela vai começar a ter dores, ela vai começar a faltar. E aí, quando ela começa a faltar, ela começa a ficar frustrada porque ela queria ter ido, porque ela tinha combinado de ter ido e não foi. E aí começa a errar na dieta, porque mudou a dieta totalmente de um dia para o outro. Então, a partir do dia 1º de janeiro, a pessoa já resolve que não vai comer mais nenhum tipo de carboidrato, não vai comer nenhum tipo de açúcar, vai comer só salada e frango. E aí ela começa, no fim de semana, deu uma vontade de comer uma pizza. Aí ela, nossa, eu errei no fim de semana. Aí começa a se culpar, e aí essa culpa vai fazendo com que ela
vai errando novamente, e aí começa a ganhar peso, e aí ela começa a não se cuidar, começa a usar roupas que tiver, não começa a cuidar, e a gente sabe que isso acontece. Às vezes as pessoas acham que a gente está exagerando, mas isso acontece muito, assim. Eu posso falar porque isso já aconteceu comigo algumas vezes. Então, a grande questão que a gente precisa entender é que todo um processo de mudança, tem que ser aos poucos, ele tem que ser com metas atingíveis, com metas visíveis e que você consiga ir adaptando aquilo para aquilo se tornar um hábito. Porque eu sempre falo para os pacientes, você pode até fazer uma dieta que você vai perder 5 quilos, 10 quilos em um mês, mas essa dieta, ela não vai ser sustentável, você vai acabar perdendo muita massa muscular e ela não é uma coisa que você vai conseguir manter. Então, para você manter o peso, você precisa, na verdade, fazer uma reeducação alimentar. Você precisa aprender a comer da melhor forma e aprender a ter uma liberdade naquilo que você está comendo, porque muitas vezes, quando a gente fala de fazer reeducação alimentar, as pessoas pensam que é uma prisão ali, que você só pode comer aquelas coisas. Mas não, você consegue abrir um leque de alternativas quando você entende o que você tem que comer e você consegue ir em qualquer restaurante e encontrar algo que encaixaria no seu planejamento e consegue ter uma vida saudável da melhor forma. Entendi. Então, talvez esses sejam a maior dificuldade das pessoas sustentarem, então, né, esse compromisso de um novo programa de vida, porque talvez eles as pessoas talvez já cometam esse erro já no início que está traçando a sua meta. Ela já Exato. coloca uma meta, ela quer sair do nada, eu como de tudo, eu não faço exercício nenhum e eu não cuido da minha saúde, para no dia 1º de janeiro, não que é feriado, né, mas no dia 2 de janeiro, eu vou fazer essa dieta totalmente restritiva, eu já vou para a academia e fazer o maior exercício que puder fazer. Então, o primeiro erro, talvez, das pessoas nas suas vivências, né? Quais são os principais erros que as pessoas cometem para que elas não consigam cumprir com esse compromisso que elas fazem Uhum. para si mesmo no final do ano? O primeiro deles, que eu vejo que é o mais comum, ele acontece porque existe uma ideia errada que foi propagada, né, e todo mundo acredita nisso como uma verdade, que é mais um terrorismo, né, que foi feito a respeito principalmente dos carboidratos, né. Então, hoje a gente tem aquela ideia que você não pode comer nada de carboidrato, que o carboidrato é o vilão, que o carboidrato vai te fazer engordar, se você come um pão, você vai ficar gordo. E a gente sabe através de diversos estudos de análises científicas que isso não é verdade, tá? O carboidrato ele é importante até no processo de emagrecimento e ele é a principal fonte de energia do corpo. Então a gente observa que muitas vezes esses pacientes eles cortam o carboidrato ali nas primeiras 2 semanas, o peso abaixa bastante, então ele fica animado, fala, nossa, meu peso está diminuindo. E aí chega um fim de semana, come um pão, aquilo lá sobe 2 quilos, a pessoa entra em desespero, fala, meu Deus, eu nunca vou poder comer um pão porque eu comi um pouquinho e subiu o peso. Mas por que que isso acontece? Porque quando você corta os carboidratos da sua alimentação, você perde muita água. Por isso que você perde peso no início e depois você não consegue mais continuar perdendo. Porque o corpo, quando ele absorve o carboidrato, quando ele armazena o carboidrato, ele armazena junto com água. Tá? Então, quando você corta ele, você perde essa água, parece que perdeu muito rápido, come um pouquinho, essa água volta. Então, não é gordura que você perdeu nesse início, que foi rápido. E quando você faz o corte do carboidrato da alimentação, uma coisa que é importante as pessoas entenderem é que o seu cérebro, ele se alimenta principalmente de glicose. Então, ele quer glicose para ele funcionar da melhor forma possível. Então, se você fica longos períodos sem comer carboidrato, a chance de você ter aquele craving, aquela vontade de doce que você não consegue controlar, ela é maior, porque você tem uma fonte de carboidrato rápido, uma fonte de glicose rápido para o seu cérebro no doce. Então o seu Caramba. cérebro fala, pelo amor de Deus, come aquele docinho ali que eu estou precisando de energia. E aí é a hora que a pessoa erra e não consegue controlar. Então a gente tem que ter as quantidades corretas de carboidratos na alimentação e nas horas corretas. A gente tem que colocar isso ao longo do dia, para que não deixar essa concentração de glicose sanguínea cair muito, né? Então, tem horários estratégicos que a gente costuma colocar um pouquinho mais, por exemplo, depois do treino, quando a pessoa precisa de mais energia para recuperar o músculo. Também é uma coisa importante a gente falar que muitas vezes essas pessoas que cortam carboidrato acabam também não conseguindo construir massa magra ou até perdendo massa magra, porque não consegue ter essa recuperação da melhor forma. Então a gente sempre tem que entender que em tudo, eu costumo falar que não só na saúde, mas em tudo, o equilíbrio é a chave. Porque se você Exato. for muito para um lado ou muito para o outro, né, você vai acabar caindo. Então, assim, precisa sempre estar no equilíbrio e manter é,
um balanço das coisas. Legal. E isso é importante, né? As pessoas que me acompanham aqui, sabe, doutor Ricardo, veem o valor que eu dou à nossa saúde física. E eu compartilho eu no treino, eu compartilho o que eu como. E uma das coisas que eu aprendi nessa minha jornada, né, de mudança, eu não faço dieta mais, eu mudei o meu estilo de vida. Eu falei Perfeito. qual o tipo de corpo que eu quero e o que funciona para esse tipo de corpo que eu quero, para minha idade, com quase 54 anos, né? Onde a gente. Uma vez eu falei, eu ouvi falar, né, que não são os hormônios, são os demônios, né? Essa nossa luta, inclusive, eu estou Uhum. fazendo esse acompanhamento com você dos meus hormônios Uhum. também, que faz toda a diferença, mas essa questão do carboidrato foi algo que em algum momento eu tirei da minha alimentação. E aí eu tive uma sensação de emagrecimento, mas quando eu fui fazer a bioimpedância, Bioimpedância. eu tinha perdido massa muscular Exato. também, porque eu treino muito pesado e aí eu deixei o carboidrato de lado e fiquei feliz porque emagreci, mas quando eu fui ver a realidade de uma balança de bioimpedância, o peso para mim nem faz tanta diferença. Uhum. Eu perdi massa muscular e isso é um problema, Com não é certeza. verdade? Com certeza. Especialmente para Porque mulheres a partir de 40 anos, perder exato. massa muscular é tudo que a gente não quer, né? Exato. A massa muscular, ela é muito importante no nosso corpo, ela tem um aspecto metabólico, ela controla bastante coisas no nosso corpo. E por que que é importante a gente ter isso em mente? Porque duas coisas principais. A primeira delas, que eu vou falar primeiro, porque não é o mais importante, mas é o que as pessoas esperam mais saber. Você perde massa muscular, você diminui seu metabolismo. Você diminuindo seu metabolismo, a chance de você reganhar o peso é muito maior. Então, todo o processo de emagrecimento, existe uma chance de você perder massa muscular. Por quê? Porque você está em déficit calórico. Então, o seu corpo precisa quebrar alguma coisa para ter energia. E ele não vai quebrar só a gordura, ele vai quebrar a gordura e ele vai quebrar a massa muscular. Como que a gente faz para prevenir, para quebrar o mínimo possível a massa muscular? A gente precisa de duas coisas. Primeiro, a gente precisa de proteína, que a proteína vai fazer com que você preserve essa massa muscular. Então, a gente vai conseguir dar os blocos para o seu corpo construir e usar os aminoácidos como energia sem pegar do músculo. E dentro dessa categoria da proteína também entra os carboidratos, que na verdade seria a categoria da alimentação. Então, os carboidratos como uma fonte de energia também para o corpo, para ele não precisar pegar da sua massa muscular. E a segunda coisa, que é muito importante, que as pessoas geralmente não fazem no processo de emagrecimento, é a atividade física de força. Tá? Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, eu quero emagrecer, e começa a fazer corrida na rua. Dependendo de quão obesa essa pessoa tá, a pior coisa que ela poderia fazer é estar correndo na rua, né? Então, assim, por quê? Porque quando você está muito acima do peso e você vai correr na rua, o impacto no joelho, o impacto no tornozelo é muito grande. Então, você está colocando o seu joelho em risco de lesão. E enquanto que se você tivesse na academia, eu sei que muitas vezes as pessoas falam, mas eu não me sinto bem no ambiente da academia, porque eu chego lá, é todo mundo muito diferente. Mas a academia é o lugar mais adequado para você começar o processo de emagrecimento. Por quê? É muito mais seguro para suas articulações, então você diminui muito o risco de lesão. Você vai estar fazendo uma atividade física que vai forçar a sua musculatura. Então você está dando um sinal para o seu corpo, falando, ó, não destrói isso aqui não, porque eu estou usando, eu preciso disso. Então você consegue preservar muito mais a sua massa muscular e você consegue ter um estímulo metabólico de perca de peso, não só no momento do treino, porque no momento que você está treinando na academia, você está fazendo microlesões na sua musculatura. Depois do treino, você vai recuperar essas microlesões, e isso vai causando um efeito de aumento de metabolismo tardio. Então, você consegue queimar calorias no momento do treino e depois do treino, né? Então, você tem um benefício para controle do peso muito grande com o treino de força. Sim. Então, eu costumo dizer para os pacientes que o treino cardiovascular ele não é um treino para emagrecer, como as pessoas estão pensando. O treino cardiovascular ele é muito importante, mas ele é para melhorar seu condicionamento físico, tá? O emagrecimento ele não depende do tipo de treino que você faz, não depende do tipo de alimento que você come. Ele depende de uma coisa chamada balanço calórico, né? Que é uma conta matemática. É óbvio que quando eu falo isso, eu não estou dando permissão para a pessoa comer qualquer coisa desde que esteja abaixo das calorias. É óbvio que as calorias são diferentes. Tem coisas que têm maior valor nutricional, coisas que têm menos. Mas se você queima 1.600 calorias e come 1.400, 1.300, não tem como você ganhar peso. É matemático. Então, a gente sempre tem que ter todos esses parâmetros bem regulados. É por isso que é importante também o acompanhamento.
né? Principalmente para quem está começando, porque são muitas coisas para ajustar, e também se a gente tentar ajustar tudo isso sozinho, a gente vai entrar naquela questão de muita coisa ao mesmo tempo É, e vai enlouquecer, né? deixa eu Então, fazer aqui eu. uma Uhum, consideração, doutor, antes da gente avançar. Desculpa te cortar, porque era uhum, justamente isso que eu ia falar. Pode parecer, de fato, é muita informação, mas quando eu também defendo muito a ideia da gente ter mentores na nossa vida. Mentores, se eu perfeito. estou com problema financeiro, eu preciso ter um mentor que me ajude numa educação financeira. Se eu estou com um problema de avanço, eu preciso contratar um coach que vai me ajudar numa estratégia de avanço. Se eu estou com problema de peso ou de saúde, preciso ter um médico, um coach ali também me auxiliando. E isso faz toda a diferença, porque a jornada pode não ser fácil, como você falando tantas, você trouxe tantos pontos importantes. Pode parecer difícil assim quando a gente está ouvindo, mas quando a gente tem um especialista ali acompanhando a gente e personalizado, porque o que Uhum, funciona para mim talvez não funcione para outra com pessoa, né? certeza. Então, eu só queria que o pessoal compartilhasse aqui nos comentários que esse ponto de exercício cardiovascular e de peso é uma dúvida, né, recorrente. Muitas pessoas que, especialmente quem vai começar do zero, acha que vai fazer uma caminhada, vai emagrecer. É legal, é importante. Uhum. Agora, quem aqui, na verdade, coloca aqui nos comentários, quem aqui está fazendo exercício de peso para perder peso? Olha só, peso para perder peso, né? Para a gente eliminar a gordura, ganhar músculo e ter mais saudável. Coloca aqui nos comentários e eu já vou trazendo uma outra pergunta aqui para você, doutor, porque Só, antes da é. pergunta, deixa eu só fazer um comentário, já que você Claro. passou essa questão pro pessoal no comentário. Não precisa colocar no comentário, não, mas eu quero deixar uma provocaçãozinha pro pessoal. Quantas vezes você já foi na esteira, fez um treino lá de caminhada ou de corrida de 1 hora, e vocês checaram quantas calorias você queimou nesse treino de 1 hora? Porque assim, você fala, não, eu vou treinar para perder peso, mas a quantidade de calorias que você queima em 1 hora não dá para você comer, tomar uma Coca-Cola muitas vezes. Então, não é o treino que vai te emagrecer. O que vai te emagrecer é o contexto e principalmente a alimentação. Eu costumo falar para os pacientes que chegam falando, não, eu quero definição muscular, eu quero barriga de tanquinho. O que que eu preciso treinar? Quantas horas por dia eu preciso treinar? Eu falo, cara, o tanquinho não vai vir do treino. Ele é feito na cozinha, no que você Oh, está comendo. Então, isso é muito importante. é. Caramba, isso foi ótimo, né? O tanquinho não é Uhum. feito na academia, é feito na cozinha. Uhum. Muito bom. Bom, mas hoje, né, tem informação de tudo quanto é lado, as pessoas recebem informação, a internet também pode atrapalhar um pouquinho, porque são tantas dietas, treinos, tendências, e as pessoas ficam confusas por onde começar. É a dieta Uhum. do ovo, a dieta da lua, é o treino, é pilates, é crossfit, é tanta informação. E para quem está começando do zero, né, e quer fazer de 2025 esse ano diferente, é, qual é o primeiro passo para ela criar um plano de ação que realmente ela vai conseguir executar? Né? Para quem está Perfeito. começando do zero. Depois a gente vai falar um pouquinho mais para quem já está um Uhum. pouquinho mais avançado. Mas para quem vai começar do zero, vai ser a meta de 2025. E essa meta ela só vai voltar no ano que vem para a gente aumentar a meta. Entende como é que Uhum. é? Com certeza. Eu vou entrar na dieta como um segundo ponto. Primeiro eu vou falar do treino que eu acho mais fácil, né, de explicar. Para quem está começando, não tem necessidade de treinar 3, 4, 5 vezes na semana. Não tem necessidade de você começar a treinar na academia um músculo por dia, que você não tem ainda uma maturidade muscular para aguentar essa carga de treinamento. Então, o que eu costumo indicar para os pacientes é 2 vezes na semana, 3 no máximo, e você fazer treinos do corpo inteiro, porque você faz um exercício de cada músculo. Você faz um exercício de peito, um exercício de costas, um exercício de perna. Porque se você fizer um dia de peito, para quem nunca treinou, fazer 6 exercícios de peito, no outro dia você vai estar com uma dor muscular que vai falar, não vou voltar mais nesse lugar. Então, você precisa acostumar o seu corpo a esse tipo de dano, porque o exercício físico, ele no primeiro momento é um dano para o seu corpo, que depois ele vai se adaptando, porque senão você vai se destruir no primeiro dia e não vai querer voltar nunca mais. Tá? Então, respeita essa limitação do seu corpo inicial e vai evoluindo aos poucos essa carga de treinamento. Tá? Então, isso é muito importante. Quando a gente passa para o lado das dietas, né, da parte alimentar, realmente existe várias dietas, cada hora uma está mais na moda, cada hora uma é a dieta ideal.
Mas o que eu costumo falar também é que isso, na verdade, são estratégias alimentares. Elas não são propriamente dito uma dieta. Por que que eu falo isso? Porque eu posso dizer, por exemplo, que eu faço uma dieta cetogênica, ou que eu faço uma dieta low carb, ou que eu faço uma dieta balanceada, ou uma mediterrânea. Mas se eu não souber quantas calorias eu estou ingerindo, quanto de proteína, quanto de gordura, quanto de carboidrato, eu não tenho controle disso. Então, muitas vezes eu posso estar fazendo uma dieta, por exemplo, cetogênica e uma dieta balanceada com as mesmas quantidades de calorias, e a quantidade de peso, principalmente de gordura que vai ser perdida, é muito parecida, é muito similar. Então, a gente tem diversos estudos que fizeram essa análise, pegaram todos os tipos de dieta, colocaram a mesma quantidade de calorias e o resultado foi muito parecido. Então, o que a gente observa é que cada pessoa ela tem uma facilidade com um desses tipos de estratégia. E você vai encaixar essa estratégia de acordo com essa pessoa. Então, eu acho complicado alguns profissionais quererem falar, não, todos os meus pacientes têm que fazer o jejum intermitente. Mas se aquele paciente não consegue se adaptar à rotina para fazer um jejum intermitente, não vai dar certo. Então, a gente precisa adaptar a estratégia que a gente vai utilizar de acordo com a vida do paciente. Então, vamos supor, por exemplo, que é um paciente que ele treina o cardio de manhã, um paciente mais avançado, treina o cardio de manhã e treina a musculação à noite. Qual que eu vou priorizar para ele comer? Porque ou ele vai comer perto do treino de manhã ou perto do treino à noite. Então, um desses dois aí vai ser prejudicado. É um atleta, às vezes, de alto rendimento, que precisa, né, de uma alimentação mais constante. Então, não dá para a gente encaixar todo mundo na mesma casinha, né? A gente precisa sempre ver o que vai encaixar melhor para esse paciente. Eu tenho um paciente que teve uma perca de peso bem interessante e quando a gente começou o acompanhamento, ele falou, "Ó, eu já fiz várias dietas, já fui em vários profissionais, já tomei um monte de medicação, eu nunca consegui perder peso." E ele falou que ele não gostava de treinar e ele falou que ele era de Minas Gerais, ele gostava muito de um pão de queijo com doce de leite. A gente chegou num Eu acordo também. e quem não gosta, né? E a gente chegou num acordo que eu falei para ele, ó, você pode comer um pão de queijo com um pouquinho de doce de leite todos os dias que você treinar depois do treino. E ele perdeu mais de 15 quilos. Então, Olha, assim, não é cortando as coisas, mas é colocando algum incentivo. Por quê? Ele sabia que ele só podia comer aquilo se ele treinasse. Então, ele ia treinar para poder comer aquilo, né? Então, e não era o treino especificamente que fazia com que ele pudesse comer aquilo, mas é porque todo o resto da dieta estava de uma forma que ele poderia comer aquelas calorias naquele momento. Então, uma coisa vai puxando a outra, tá? Então, essa estrutura é fundamental para quem está começando. Então, eu sempre falo que a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um acompanhamento, porque senão você vai estar perdido sem saber para que lado você vai. e, e foi uma coisa até que a gente, você até colocou no vídeo, né, de apresentação, que você falou sobre metas pequenas, realistas e progressivas nesse processo, Uhum, porque muitas pessoas elas acabam que querem fazer a mudança, mas buscam soluções muito drásticas para fazer isso. E é aí que elas é exatamente isso que você falou, né? Essas metas pequenas, então, seriam isso que você falou. Não precisa treinar todo dia. Para quem está começando do zero, que foi a pergunta uhum, inicial. Não, não precisa treinar todo dia e cuida da alimentação. E talvez, né? Eu também teve uma época que eu estava num programa de dieta ainda, e eu podia comer 20 gramas de chocolate por dia. E isso me deixou muito feliz, uhum, porque também uma confusão que pessoas fazem quando a gente está nesse momento de mudança de estilo de vida, cuidando mais da saúde, doutor. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Às vezes a gente come até mais do que a gente estava acostumado a comer. com, Né? com Eu certeza. Isso é uma passei por esse reação. momento que eu vinha a minha dieta assim com muita comida e falava, caramba, eu vou engordar. é, Fala Isso é um uma pouquinho coisa que sobre é isso, por muito favor. comum, assim, a maioria das pessoas falam, não, se eu comer isso daqui, eu vou engordar, então, eu não como tanto, assim. Mas uma grande coisa que a gente precisa considerar é que existe uma coisa chamada densidade calórica. O que que significa isso? Existem muitos alimentos que, com uma pequena quantidade, têm muita caloria. E existem alimentos que, com muita quantidade, quase não têm calorias. Então, quando a gente faz uma dieta, a gente pensa muito nisso, porque a gente coloca alimentos de grande volume, com pouca caloria, para te dar saciedade, para que você consiga fazer aquela dieta sem sentir fome.
E muitas vezes as pessoas não imaginam o tanto de calorias que comem. Por isso que é muito importante, eu sempre falo para os pacientes quando eles têm essa curiosidade, eu falo, olha, se você quiser, baixa um aplicativo de tracking de calorias, tem vários, tem MyFitnessPal, Fat Secrets, coloca tudo que você está comendo no dia, tudo. Pode ser que seja uma castanha. No final do dia, vê quantas calorias você comeu. E as pessoas se assustam, porque, principalmente castanhas, né? Castanhas são saudáveis, né? Aquela questão que a gente estava falando. Mas ela é muito calórica. Então você vai pegando ali de Adoro. pouquinho em pouquinho, na hora que você vai ver no final do dia, você comeu 500, 600 calorias de castanha, né? Então é uma coisa que é muito fácil de você perder o controle. Aqui nos Estados Unidos, né, a gente vê muito pessoal indo no Starbucks, por exemplo, e pegando aqueles frappuccino. Aquilo ali tem mais calorias do que um prato de arroz, feijão, carne e salada, né? Então, e a pessoa toma aquilo ali e nem sente. Então, essas coisinhas, quando a gente substitui por alimentos de maior valor nutricional, a pessoa vê que ela pode comer bastante, não é a quantidade. Então, aquilo que a gente escutava antigamente, que o pessoal falava, quer emagrecer, só come menos, não é bem assim. Não é comer menos quantidade, mas é ajustar as calorias do seu dia para que você esteja em um déficit calórico. Putz, isso que você falou, doutor, é muito interessante. Por quê? A minha mãe era nutricionista. Eu já até coloquei recentemente um post falando sobre isso. Minha mãe era nutricionista. E a nutrição que ela estudou, quando eu me tornei adulta, casei e tudo mais, já era muito diferente do que a nutrição que vinha se apresentando naquela época. E ela já tinha se aposentado e tudo mais. Uhum. Ela falava, mas isso é um absurdo você fazer esse tipo de dieta, isso não é, você tem que tomar leite todo dia, você tem que comer queijo, iogurte, né? Tinha aquela pirâmide alimentar Aham. de carne, iogurte, leite, pão francês. Então isso fazia parte de a pirâmide alimentar da época que ela estudou foi uma. Mas Uhum. os estudos avançam, a tecnologia avança e vem outras propostas, né? Por isso que é importante a gente buscar profissionais, assim como você, que são antenados no que está acontecendo, atualizados em novas tendências, para até mesmo quebrar paradigmas, né? Com certeza. Falando um pouco dessa questão de paradigmas, para quem gosta de futebol vai lembrar desse caso, mas há uns anos atrás, no Palmeiras, tinha um jogador, o Scarpa, que várias vezes depois do jogo, ele abria uma lata de leite condensado e tomava a lata inteira no campo. Uau! E todo mundo ficava, gente, como assim? O cara é um atleta, tem que jogar e ter um corpo bom, tá magro e tal, como é que ele faz isso? Então o pessoal começou a questionar, e a gente tem vários estudos mostrando que isso é uma estratégia muito boa de recuperação para um atleta com a característica dele, que corre muito no campo, então ele queima muita caloria, ele gasta muito glicogênio, que é o estoque de energia, e ele precisa repor isso de uma maneira rápida depois do treino. Então, para Hum, aquela pessoa, naquela situação, aquilo ali funciona muito bem. Mas hoje a gente já tem essa análise específica de entender tudo que está acontecendo com aquele atleta depois do treino, e não só no fato de que ele é um atleta de futebol que jogou uma partida de 90 minutos, mas que ele é um atleta de futebol com as características de movimentação, de explosão, e a gente consegue mudar um planejamento que seja muito específico, né? Então, antigamente era essa ideia mais geral, como você falou. A gente tinha um padrão e todo mundo tinha que estar naquele padrão, né? E hoje a gente já sabe que para cada esporte, para cada pessoa, para cada treino, para cada rotina, existe uma estratégia que se encaixa melhor. exato. E eu acho que é isso que traz leveza na nossa jornada. E aí eu queria trazer agora um ponto polêmico, né, doutor? Quando a gente fala de emagrecimento, fala de saúde, vem aquela nossa, que às vezes é amiga, às vezes é o pior inimigo que a gente tem em casa, que é a balança. Então, eu queria que você falasse: balança é herói ou vilão? A gente precisa acreditar nela, a gente precisa ter. O que, que as pessoas podem utilizar como recurso para medirem o seu progresso? Seja de emagrecimento ou para ganhar peso também, que quando a gente fala em saúde, tem pessoas que precisam ganhar peso. Mas a balança, como é que ela entra nessa história? A balança, ela é situação um pouco complicada, porque existem pessoas que elas têm uma relação com a balança de não querer nem subir e não quer ver nunca o peso, e tem aquelas pessoas que são obcecadas com a balança e quer subir todos os dias e analisar o dia, uma variação que teve do manhã para a noite, por exemplo. Esses dois extremos, voltando para a questão do equilíbrio, os dois extremos estão errados, tá? Porque você precisa sim
ter a balança porque ela é um ponto de comparação, mas ela não é o objetivo, longe disso, porque a balança, o que que ela te dá? Ela te dá um número geral. Agora, desse número, quanto disso é massa muscular? Quanto disso é massa óssea? Quanto disso é gordura? Quanto disso é água? Né? Então, assim, como que a gente sabe disso? Com a balança não tem como saber. A gente sabe através da balança de biopedância, através de exame de dobra, de medidas. Então, a gente tem outras maneiras de verificar isso. Então, a balança ela serve como um guia. Por exemplo, você pesou esse mês, você está com 80 quilos. Você pesou no mês que vem, está com 87. Não está normal. Alguma coisa aí aconteceu. Vamos dar uma olhada. Né? Então, ela serve para isso, para a gente ver essas variações maiores. Agora, quando a pessoa olha todos os dias, muitas vezes acontece da pessoa falar: Nossa, mas ontem eu pesei, eu estava com 69, hoje eu acordei com 70. É normal, porque essa variação ela pode ser de água. A gente sabe que o nosso corpo ele reserva muita água. Então, é normal de um dia para o outro você variar 1 quilo, 1,5 quilo de água. Isso não quer dizer que você ganhou peso, quer dizer, ganhou gordura ou não, né? Porque peso realmente ganhou. Ganhou. Mas o que a gente precisa ficar de olho é essa questão da composição corporal. Isso é o mais importante para qualquer tipo de tratamento. Pois é, no meu caso, por exemplo, e eu acho que tem muitas mulheres. Aqui, ó, já a Laura falou que a esteira é muito frustrante, né? Que você falou que a gente anda, anda, anda e quase não conta caloria ali. É Uhum. mesmo. E a Priscila está dizendo que sobe na balança todo dia, doutor. São É, essas então. coisas, né? Mas comigo mesmo, e talvez algumas mulheres e homens que estejam aqui assistindo, eles podem se identificar com isso. Por exemplo, se num final de semana quando a gente adota um estilo de vida, o final de semana ainda está dentro do nosso estilo de vida, né? Mas agora vão vir as festas. Se eu como, Uhum. se eu abuso no doce, eu abuso no vinho, na segunda-feira eu sempre estou com 2, 3 libras acima do meu peso Uhum. normal. Uhum. Há um tempo atrás, eu já me falei, caramba, como que no final de semana eu ganhei isso tudo? Meu Deus, semanas brigando para eliminar uma ou outra. Mas aí eu entendi também, conversando com profissionais, que muitas vezes é inchaço, retenção de líquidos. Se eu como Retenção. lácteos, quando eu como queijo, eu faço Uhum. muita retenção de líquidos e tudo mais. Uhum. E aí Tá. eu faço ali, volto para minha dieta e logo. Minha dieta não, para o que eu como normalmente e Uhum. elimino. Como Exato. funciona isso, doutor? Existem Às vezes é vários uma fatores aí que preocupação, né? contribuem. Claro, existem vários fatores aí que contribuem para essa mudança no peso, né? Como você falou, a questão láctea, às vezes, para algumas pessoas, faz essa retenção, o álcool faz essa retenção. Então, você mudou muita coisa na sua alimentação ali naquele dia que acontece isso, e talvez também tenha ganho um pouco de gordura, é normal. Agora, o que eu sempre falo, as pessoas às vezes perguntam: Nossa, final de ano comi demais, o que que eu faço agora? Faço uma dieta muito restritiva? Não, volta a comer como comia antes, da mesma forma que você falou. Porque uma coisa que eu sempre falo para os pacientes também é aquela questão de você saber ver a perspectiva geral. Porque uma vez eu tive uma paciente, muito querida essa paciente, já tem alguns anos que a gente acompanha, e ela me perguntou no início do acompanhamento, ela falou: Olha, eu vou viajar para a Itália, eu gosto muito de massa e tal. Como que eu faço? Eu te pergunto o que que eu vou comer, a gente faz uma estratégia diferente. Eu falei: Olha, você vai ficar quantos dias na Itália? Ela falou: Vou ficar 10 dias. Eu falei: 10 dias na Itália, comparado com 365 dias do ano, não vai ser o que vai estragar o seu ano. Aproveita a sua viagem, constrói momentos com a sua família, aproveita para entrar na cultura do local, comer comidas típicas que você não vai encontrar em outro lugar. E depois você se preocupa com o peso. O que a gente não pode fazer é fazer uma viagem de 10 dias todos os meses. Aí não tem como, né? Mas a gente precisa entender que dentro dessa perspectiva, você consegue se permitir também a ter esses momentos que são muito importantes para a sua saúde mental, para a sua saúde da sua família, para você conseguir se envolver mais nesses momentos. Né? E da mesma forma que eu faço essa perspectiva, né, geral para a pessoa conseguir se permitir um pouco, também eu gosto de fazer o contrário logo em seguida. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê a pessoa fazer dieta só de segunda a sexta, como a gente estava falando. E o fim de semana fala: fim de semana não conta. Não é bem assim. Né? Eu costumo sempre incentivar a ter uma refeição livre, porque eu acho importante, porque isso faz parte do convívio social. E também a pessoa, quando tem uma refeição livre, ela sabe que naquela refeição ela pode comer, então muitas vezes ela consegue não comer outro dia, porque ela sabe que ela pode comer no outro dia. Então, isso daí facilita.
Mas o que eu queria chegar a falar não é isso, é que se você faz uma dieta de segunda a sexta, então são 5 dias fazendo a sua dieta, sem errar. Vamos supor que nesses 5 dias você está com um déficit calórico de 200 calorias por dia. Então você conseguiu em 5 dias ter um déficit de 1.000 calorias. Você chega no fim de semana, você facilmente passa dessas 1.000 calorias de aumento do que você está ingerindo. Então você perdeu em 5 dias 1.000 calorias, em 2 dias você ganhou 4.000 calorias, 3.000 calorias. Então você não só não perdeu por peso, mas você ganha mais peso. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil fazer isso, é muito fácil a gente errar nesse sentido. Pois é, e a gente sabe que o fator emocional, né, muitas vezes ele é decisivo para o sucesso ou para o fracasso de qualquer meta, não só de saúde e emagrecimento. E como aprender a gerenciar as emoções e manter a consistência, a motivação, mesmo quando os resultados demoram a aparecer, doutor? Isso é uma coisa um pouco mais complicada de a gente atingir, porque cada pessoa reage de uma maneira diferente a esses sentimentos, né? Eu, eu gosto sempre de analisar todo esse background, mas falando uma coisa mais geral primeiro, para depois a gente voltar no background. Eu costumo falar muito para os pacientes quando eles falam como que você consegue manter a vontade de treinar, a motivação de treinar. Eu falo, cara, se eu for treinar 5 vezes na semana, dessas 5 pode ter certeza que só queria ter ido uma ou duas. Eu fui nas outras porque eu sei que eu preciso ir. Então, eu penso muito mais no futuro. Como que eu vou estar quando eu estiver lá com meus 70 anos? Eu vou estar frágil, sem poder curtir meus netos, ou eu vou estar correndo com eles, brincando? Né? Então, eu tento sempre projetar isso lá para frente. Falar, olha, agora é uma coisa que eu não quero fazer, mas eu sei que eu preciso fazer para melhorar minha qualidade de vida no futuro. Mas aquilo que eu falei que eu ia voltar para falar da questão, né, do passado da pessoa, de como que isso atinge, é muito importante, porque muitas vezes os pacientes, quando eu estou conversando na consulta, eles falam assim, ah, mas você é fácil você falar, porque você nunca foi gordo. E na verdade não é bem assim, eu fui muito gordo, eu fui bem obeso, né? Então, quando eu estava na época ali do ensino médio, até antes do ensino fundamental, eu tinha mais de 100 quilos, assim. Eu me lembro que uma época no ensino médio, acho que no segundo ano do ensino médio, eu fui comprar uniforme e não tinha uniforme que me servia. O maior uniforme ficava apertado. E então, assim, eu vivi isso, né? Então, e nesse momento que eu comecei, que eu vi que o uniforme não servia mais em mim, eu mudei muito a minha vida para outro lado, que é aquela questão do equilíbrio, depois eu vou falar um pouco mais disso, e acabei ficando muito radical, que também não foi bom para mim, não foi bom para minha saúde, não foi bom para meu social. Mas o que que eu quero chegar com essa questão da emoção? Que até hoje, como eu tenho esse histórico que eu era muito obeso, quando eu começo a ver que o meu peso está aumentando e eu não estou conseguindo segurar isso, porque às vezes eu estou numa semana mais corrida, às vezes estou num mês mais corrido, que eu não estou conseguindo treinar como eu gostaria ou fazer a dieta como eu gostaria, muitas vezes isso me afeta de uma maneira muito significativa, do sentido assim, eu começo a pensar, nossa, eu vou voltar aquele meu peso, eu vou voltar com aquele tamanho que eu tinha, eu começo a colocar roupas muito largas, eu começo a pegar as maiores roupas que eu acho no meu armário, porque eu não quero nada que comece a ficar justo, porque aquilo lá me lembra de quando as roupas não serviam em mim. Então, essas coisas são muito delicadas. A gente precisa sempre analisar o que que isso significa para essa pessoa, né? E a gente tem que mostrar aos poucos que você vai conseguir voltar à rotina se você não se desesperar, se você voltar a seguir o planejamento. E a gente sempre tranquiliza muito os pacientes em relação a isso. A Laura está dizendo aqui, né? Infelizmente, ansiedade e comida muitas vezes andam juntos. Recomendo um psicólogo especialista. Eu acho que esse ponto que você falou agora, doutor, né, de pensar no futuro, quando eu fiz 40 anos, eu hoje estou com 53, caminhando para 54, mas quando eu fiz 40 anos, eu decidi que eu queria viver, que eu quero viver até os 120 anos. Eu acho que eu tenho bastante coisa para contribuir, mas quem sabe, na verdade, disso é Deus. Mas Sim, eu faço a minha parte desde 40 anos. Foi quando eu entrei num processo de emagrecimento, eu eliminei 25 quilos. Mas foi uma jornada consistente. Que eu falei, não foi dieta, foi mudança de estilo de vida. Porque eu entendi, bom, se eu quero chegar aos 120, como eu quero chegar aos 120 anos? Eu quero chegar lá, mas eu quero chegar andando, falando, tendo a minha independência.
Eu quero estar saudável, eu quero ter um corpo saudável e dar o menos de trabalho possível para as pessoas também. Esse é o meu desejo. Então, lá nos 40 anos, eu comecei a viver os meus 120 anos. Hoje, eu estou vivendo os meus 120 anos. Tudo que eu como, tudo que eu bebo, que eu faço, é pensando nessa proposta que eu fiz para mim, de querer viver até os 120 anos. E tudo isso vai mudando, porque lá nos 40 anos, eu tinha um tipo de corpo, um tipo de metabolismo, eu podia consumir determinadas coisas e não. E hoje isso já mudou. Então, é sempre importante. Alguém aqui falou, a Liane falou, a ajuda médica é fundamental. A ajuda médica é fundamental. A ajuda de um coach, que é muito trabalho que eu faço também, para ajudar a definir essas metas e ser consistente. Eu tenho pessoas, mulheres que eu atendo que emagreceram, que às vezes elas se inspiram em mim e eu falo, eu não sou coach de emagrecimento, eu não sou treinadora física, eu não sou nutricionista. O que eu posso te ajudar é você trabalhar a sua mentalidade, que a gente vai trabalhar também aí a emoção, e para que você consiga se manter consistente no que o seu médico, nutrólogo, está recomendando para você fazer. Então, justamente, eu reforço aqui a importância da gente sempre ter mentores na vida da gente para auxiliar nessa jornada, porque a gente pode até fazer sozinho, mas é cansativo e a gente pode falhar. E na hora que falha, não tem aquela pessoa ali segurando a tua mão. Ok, que nem você falou. Abusou no final de semana, ok. O que a gente pode fazer daqui para frente e vamos continuar firmes, né? Exato, perfeitamente. Então, já puxando essa questão aí que a gente estava falando, né, de ter o acompanhamento, de ter um mentor, vou contar um pouco da experiência agora de quando eu passei pro outro lado da força, que eu comecei a perder peso muito rápido e comecei a ficar fissurado com aquilo. Na época eu estava no terceiro ano do ensino médio, na verdade, no segundo para o terceiro ano do ensino médio. Então, eu estava estudando bastante, né, para faculdade, para passar no vestibular. E foi a época que eu resolvi começar a treinar, começar a querer emagrecer. Então eu ficava integralmente na escola de manhã até o final do dia. E no horário do almoço eu ia treinar. Então eu tinha 15 minutos para comer alguma coisa depois do treino, para dar tempo de voltar para a escola. E eu tava cortando 100% os carboidratos. Então, no café da nem fruta eu comia, né? Então, assim, aquele absurdo que a gente escuta, né? Que fruta engorda. A gente já viu alguns influencers até falando que o tomate engorda. Tomate praticamente não tem caloria. Então, algumas coisas assim que acaba pegando um pouco. Mas eu não comia nada de frutas, nada de carboidratos. Eu passava o dia inteiro estudando, treinando. Isso me desgastava bastante. E eu consegui um resultado muito rápido? Consegui. Eu consegui perder de cento e poucos quilos, eu cheguei a 67 em Uau! menos de um ano, né? Então, assim, eu perdi muito peso. Só que, ao mesmo tempo, eu perdi muito a minha vida social. Eu não saía mais com meus amigos, ou quando eu saía, eu comia antes. Então, eu chegava lá, ficava sentado na mesa e o pessoal comendo, e eu sem comer nada. Eu comecei a perder massa muscular, como a gente falou. Então, eu tinha um aspecto até meio de doente, assim, porque eu estava com a massa muscular muito baixa. Então, essas coisas que você faz porque você começa a querer entrar naquilo de perder peso e você não quer ganhar de novo e você fica cada vez mais cortando, isso é muito prejudicial. Chegou um momento que eu estava treinando, porque eu ia para a escola de manhã, então eu tomava meu café da manhã, ficava na escola. Na hora do almoço eu ia treinar em jejum, porque se eu comesse antes eu ia passar mal, então eu só comia depois. Então eu ficava todo esse tempo em jejum e ia treinar na academia. E uma vez eu desmaiei treinando na academia. E foi quando eu falei, olha, não tá certo, eu preciso mudar isso aqui. E aí foi quando eu fui buscar uma ajuda e aí eu regularizei isso. E obviamente que nesse início eu comecei a ganhar um pouco de peso na balança. Por quê? Porque eu estava comendo mais carboidratos novamente, eu estava começando a estocar mais água. E isso entrou na minha cabeça, eu falei, meu Deus, eu vou ficar muito gordo, eu vou engordar de novo. Mas esse acompanhamento foi fundamental para falar, calma, é assim mesmo. Você precisa passar por isso para você conseguir ter um resultado melhor no futuro, para você conseguir construir massa muscular. E aí eu consegui chegar no objetivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes na nossa ânsia de chegar no nosso objetivo, a gente acaba atrapalhando bastante também. Exato. Esses dias eu vi um vídeo do Fernando Hassum, ele é um comediante brasileiro. Muitas pessoas conhecem porque ele era muito gordo e ele fez a bariátrica e emagreceu muito. Então, assim, né?
Ele era criticado quando era muito gordo, aí ele ficou muito magro também, foi muito criticado. Essas histórias que a gente encontra na jornada, e a gente também precisa ter inteligência emocional para lidar com isso, né, doutor? Quando a gente está nessa jornada de mudança de estilo de vida. As pessoas vão te criticar sempre. Se você está fazendo bom, se você está fazendo ruim. Então, segue o teu fluxo com o teu profissional que está te apoiando e segue a tua vida. Mas ele falou um ponto que ele emagreceu bastante e que no último ano ele engordou 10 quilos. Acho que agora, 2024, não sei exatamente quando foi. Ele estava falando para a pessoa lá do podcast que ele engordou 10 quilos. E aí foi um sinal de alerta para ele. Ele falou: caramba, em um ano eu estou jogando fora um trabalho de 10 anos que ele fez de bariátrica, o processo de emagrecimento e cirurgia, né? É um processo longo. Mas ele falou porque ele se perguntou, né? O porquê que ele estava engordando. Porque ele estava trabalhando muito. Aí ele chegava em casa, ele falava: eu mereço um vinho. Aí ia trabalhar: eu estou trabalhando muito, eu estou muito cansado, então hoje eu não vou treinar. Eu estou trabalhando muito, então hoje tem a confraternização aqui do grupo, eu vou comer sei lá, esse bolo aqui também. E ele fugiu completamente do plano alimentar que ele tinha, que mantinha ele saudável e magro. E aí ele começou a se lembrar o porquê que ele foi fazer a bariátrica, porque o médico dele falou: olha, ou você toma uma decisão na sua vida, ou você vai morrer daqui a pouco. E isso que veio na cabeça dele, né? Primeiro, jogar fora em poucos meses, jogar fora 10 anos de trabalho. E segundo, será que eu quero voltar para aquele lugar que eu estava, que o médico falou que eu ia morrer? Mas é o emocional dele. Aí o que ele foi? Ele voltou para a terapia que ele tinha parado. Voltou para a terapia, buscou o profissional que ajudou ele nesse processo e está aí na jornada dele de novo para eliminar os 10 quilos. Mas o merecimento, esse eu mereço também, né, doutor? É um É, sabotador isso de é, dieta, né? isso é complicado, né? Porque a gente sempre acha que a gente merece o tempo inteiro, né? Então, assim, eu costumo sempre falar que você não treina para você poder comer, tá? Você treina para você melhorar o que a dieta vai te trazer de benefício. Então, a dieta ela sempre é a base. A dieta é 70 a 80% do seu resultado. Os outros, todo o resto, são 20%. Então, não é algo de a gente ficar falando, não, eu consegui treinar uma semana, eu posso comer alguma coisa agora porque eu mereço. Mas você precisa potencializar essas duas coisas, e é óbvio que quando eu falo isso, eu não estou falando que não pode comer nunca, né? É mais uma questão da gente conseguir balancear isso daí para não pecar nem para um lado nem para o outro. E tem um ponto também importante, antes da gente seguir para as nossas considerações, e antes de eu fazer minha última pergunta, doutor, tem esse ponto também que eu acho que é importante ressaltar, metabólico de acordo com a idade de cada pessoa, né? Quando a gente está mais novo, nosso metabolismo funciona de uma maneira, quando a gente vai atingindo mais idade, é natural do Uhum, corpo humano e as pessoas terem também esse tipo de conhecimento, que às vezes uma mulher de 50 anos, ela não tem um estilo de vida saudável, ou ela não se preocupa em verificar as taxas hormonais dela, ou de cuidar do seu corpo em si, e aí ela quer ter o resultado de uma mulher de 30. uhum. Então, assim, a gente sabe que individualmente essa questão metabólica ela altera muito. Então, muitas vezes aquilo que você estava acostumado a comer, mesmo que falar, eu comia isso e não treinava, e agora eu treino, estou comendo isso e não está sendo o mesmo resultado. Mas o seu metabolismo ao longo dos anos ele vai mudando, e principalmente o metabolismo de uma pessoa e de outra é muito diferente. Então, não dá para você comparar o que a pessoa está comendo para querer fazer igual, porque não tem como, são universos totalmente diferentes. Então a gente precisa entender que, por exemplo, né, se a gente pega um paciente que às vezes é novo, tem 18, 19 anos, mas é sedentário, tem bastante massa de gordura, pouca massa muscular, que é o que a gente chama de obesidade sarcopênica, então ele tem uma dificuldade até com essa questão da massa muscular por ser tão baixa, e você compara com uma mulher que treina a vida inteira, que já tem 50 anos, e se alimenta bem e tem uma boa massa muscular. Provavelmente o metabolismo dessa mulher é até melhor do que o dele. Então, a gente precisa avaliar cada caso individualmente. A questão também é que, assim, muitas vezes a gente imagina que a pessoa que está muito gorda, ela tem que comer muito pouco.
Mas não necessariamente você precisa fazer isso, como a gente falou, a questão do equilíbrio, mas a pessoa que ela é muito gorda, ela também precisa de muita caloria para manter aquela gordura. Então, muitas vezes, ela pode comer muito mais caloria do que alguém que é magro, né? E mesmo assim ela vai continuar perdendo peso. Então, a gente sempre tem que analisar o caso individual dessa pessoa e fazer um teste até metabólico, porque quando a gente tem diversas maneiras de estimar o metabolismo, mas nada é 100%. A gente está fazendo estimativas. O que que a gente consegue observar é no tratamento. Então, a gente passa, por exemplo, uma dieta de X calorias e a gente observa como essa pessoa responde com X calorias. E aí a gente sabe se a gente precisa adicionar ou retirar um pouquinho. Excelente. Bem, doutora, a gente é um tema, né, que a gente quer falar muito, né, sobre Uhum. isso. É sempre muita novidade e tão específico. Mas eu queria agora, se você já falou um pouquinho, vem falando aqui no decorrer da live, mas muitas pessoas estão fazendo seu planejamento para 2025 e como inserir, né? Qual a melhor estratégia para essas pessoas inserirem essas metas, mas que elas de fato consigam realizar isso ao longo do ano? Que dica você poderia dar? Perfeito. O que eu sempre tento passar para as pessoas é, aos poucos você vai incluindo as metas. Então, inicialmente, o que você precisa fazer? Primeiramente, se você não for procurar um profissional para fazer um planejamento alimentar, tira tudo de industrializados e tenta comer o máximo de natural possível. Então, assim, não tenta tirar, por exemplo, não vou comer nada de carboidratos. Não, os carboidratos naturais você come, arroz, feijão, você pode comer as frutas. Então, tenta só tirar os industrializados ou ultraprocessados da parte da alimentação, que com certeza você já vai ver um ótimo resultado, até porque esses alimentos ultraprocessados, eles são muito densos em calorias, ou seja, pouca quantidade, muita caloria. Então, na parte alimentar, a principal coisa é isso, tentar evitar o máximo possível os processados. Tem até aquela frase famosa que o pessoal fala, descascar menos e desembalar, quer dizer, descascar mais e desembalar menos. Então, isso é uma coisa importante. Quando a gente passa para a questão de treinamento, tem vários pontos aí que são importantes. Primeiro deles, se você for tentar, quando você está iniciando o treino na academia, que é uma coisa que você não gosta, se você for tentar ir quando te dá tempo, você não vai. Então, é importante que você defina o horário que você vai treinar, os dias da semana que você vai treinar, e você faz a sua rotina a partir disso. Então, eu sei que eu vou Boa. treinar tal horário, tal dia. E aí você vai marcando seus compromissos. Porque se você for começar a marcar os compromissos para depois ver quando você vai encaixar o treino, você não vai encaixar. Então, é muito importante que você faça isso. E inicialmente, fazer um treino na semana, dois treinos na semana, no máximo três, tá? Não mais do que isso. Eu sempre falo, começa com dois. E aí você pode dividir isso da melhor forma, da melhor forma na sua rotina. Algumas pessoas preferem fazer, por exemplo, segunda e sexta, que daí começa a semana no pique e faz na sexta para poder chegar no fim de semana se sentindo melhor porque fez na sexta-feira. E algumas pessoas preferem fazer, por exemplo, terça e quinta, porque daí tem a segunda para descansar do feriado, aí faz na terça, descansa a quarta, faz na quinta e na sexta já começa o fim de semana. Então, isso vai depender muito de cada pessoa. Cada pessoa tem um objetivo. Algumas pessoas querem fazer na sexta para chegar na sexta-noite e sair com o pump do treino, se sentir mais forte. Então, a gente tem que analisar cada situação, mas não passar de duas, três vezes na semana, no máximo, para quem está começando a fazer o treinamento. Excelente. Então, para quem quer já colocar no seu plano de 2025 é retirar os industrializados e os ultraprocessados, já vai ter um bom resultado nisso, e fazer uma programação de treino simples, né, de poucos dias, mas colocar primeiro na agenda com gestão do tempo e produtividade com mulheres, doutor. E aí eu costumo dizer o seguinte: o tempo, ele não existe. O que existe é a nossa prioridade. Então nunca vai ter tempo para treinar, nunca vai ter tempo para você ir para academia. Então, primeiro você tomar uma decisão que você faz, e aí eu dou uma dica que funciona. Quem quiser também anota essa dica, eu estou falando aqui, para a parte de exercício físico. Dorme de leggings e top. Dorme, que você já vai acordar, você vai estar pronto. É sério. O cérebro, porque o Eu nosso concordo cérebro 100%. Eu faço isso sempre que eu vou treinar de manhã. Porque se eu porque for acordar, ir lá me vestir, trocar de roupa,
Eu falo, tá tão bom aqui. Agora, É, se eu já durmo com a roupa da academia, eu consigo ir, acordar e já ir direto treinar e facilita isso muito. funciona porque você acordou, você vai se olhar com aquela roupa e falar: caramba, por que eu tô com essa roupa aqui? Que incrível! Uhum. Ah, eu vou pra academia. Então você já se lembra. Deixar do lado da cama, ao invés do chinelo, deixar o tênis, que você já vai acordar, vai sair da cama, vai botar o pé no tênis. Por quê? Porque a gente vai dando comandos para a nossa mente para essa mudança de hábito que a gente está querendo construir. Porque o nosso cérebro, né, ele é preparado para três coisas, né? Evitar o esforço, ser feliz, evitar que a gente sofra, economizar energia e sentir prazer com as nossas atividades. Então, é um desafio muito grande a gente quebrar esse bloqueio e a gente precisa buscar essas estratégias de dar uma driblada nele. Então, dorme com a roupa da ginástica, já acorda e já vai fazer tua caminhada, ou já vai para academia. E essa dica funciona. Doutor, agora eu queria que você, por favor, antes de você fazer suas considerações finais, falar aqui aonde que o pessoal pode te encontrar, se você atende online, se é presencial, qual o teu site, teu perfil. Deixa Uhum. aqui seus contatos para o pessoal entrar em contato com você. Perfeito. Então, para quem quiser fazer uma avaliação, fazer um acompanhamento, bolar uma estratégia específica para você, de acordo com aquilo que você necessita, pode me chamar pelo Instagram, tem o meu Instagram aqui, ou então podem mandar um direct para a gente poder encaminhar para vocês. E ali no meu Instagram tem o link de agendamento das consultas. Então, hoje minhas consultas são todas online, e você pode entrar em contato, a gente passa todas as informações para poder marcar um horário, a gente faz a avaliação, faz os exames, analisa como é que tá os seus hormônios, as suas vitaminas, a sua rotina, e a gente faz o melhor tratamento para você chegar no seu objetivo esse próximo ano. Excelente. E agora suas considerações finais, né, doutor? Deixar qual mensagem você deixa para o pessoal que está aqui assistindo a gente, que tem esse desejo, e para muitas pessoas, às vezes, parece que é impossível, né, mudar, se tornar saudável quando ela olha para o hoje, para o Uhum. estilo de vida que ela tem hoje, né? Que dica você dá para quem está com esse desejo de ter uma vida mais saudável e ter mais energia para tocar a vida? Em resumo, eu gostaria de falar assim que não se compara com outras pessoas, porque não tem como você comparar 2 pessoas diferentes com metabolismos diferentes, com saúde diferentes, com histórico familiar diferente. Então, você precisa sempre olhar você hoje e analisando sua evolução do dia a dia, para que você consiga ver as suas pequenas conquistas e com essas pequenas conquistas você se tornar mais motivado para continuar seguindo esse caminho. Então, em vez de você falar: "Ah, tal pessoa perdeu muito mais do que eu", você pensa: "Não, eu consegui perder tantos quilos nesse mês, nessa semana", e você vai aos poucos aumentando essa quantidade e vendo o seu resultado na prática, né. Então, isso é muito importante, é você se comparar com você mesmo, tá, e não com os outros. Outra coisa importante é entender que tropeços eles vão acontecer, eles são comuns, eles são normais, nós não somos perfeitos. Mas a partir do momento que você tropeçou, você levanta e continua o mesmo caminho. Você não vai tentar levantar e falar: "Não, esse caminho tem uma pedra, eu vou por outro", porque daí você vai, perder o seu progresso. Então, já tem um planejamento, feito, se você caiu, não precisa cortar mais coisa, não precisa tirar mais coisa, volta para aquilo lá que você estava fazendo, né, que assim você vai conseguir uma maior constância. E o que é importante também a gente entender é que todo o processo, seja ele de emagrecimento, ou seja de ganho de massa muscular, que são totalmente diferentes, a base que eu sempre tento trazer para os pacientes é: nenhuma dessas coisas é uma corrida de 100 metros, que você vai disparar, vai dar tudo de si, vai chegar no final e você ganhou o campeonato. Ele é uma jornada, ele é uma maratona, isso demora, tá? Então, se você tem um objetivo, você tem que traçar os objetivos pequenos a curto prazo, mas o seu objetivo principal de perca de peso ou de ganho de massa muscular, ele é um objetivo longo, tá? Então, ao longo da sua vida, você vai sempre trabalhando esse objetivo e sempre vai chegando na sua meta cada vez mais próximo, mas não é algo que você vai fazer do dia para a noite. Muitas vezes eu falo para os pacientes que são obesos há muitos anos, eu falo: olha, você chegou nesse peso em quantos anos? Agora você quer perder em um mês? Né? Não, não é dessa forma. Então a gente sempre tem que entender que é uma coisa progressiva para que você consiga manter isso depois. Excelente. É mais sobre saúde do que perder peso, né, doutor? Perfeitamente. Exatamente.
Excelente. Doutor, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, do seu tempo aqui com a gente e de compartilhar esse tema tão relevante, dar essas dicas maravilhosas. Eu adorei essas dicas, porque muitas vezes, né, essa questão da comparação, as pessoas ficam se olhando ali e acham que foi rápido, e não foi. Não adianta a gente só olhar o palco, né? Tem que olhar ali o que que aconteceu por trás, E uma trazer coisa que todo mundo que já passou por esse projeto, esse processo, consegue ver muito claramente. Você no seu dia a dia se olhando, você acha que não mudou nada, mas quem não te vê há 2 semanas, um mês, vai olhar e vai falar, caramba, você mudou muito. Então, assim, o nosso julgamento com a gente mesmo, ele é sempre muito mais pesado, nesse sentido, porque você está vendo todos os dias, você não está vendo essas pequenas mudanças. Mas no total, no final do mês, essas pequenas mudanças já fazem uma grande diferença. E quem está vendo de fora consegue ver isso mais fácil. excelente, isso mesmo. Obrigada, doutor. Olha, um feliz Natal para você, Happy Holidays, obrigada. A gente está fechando essa primeira temporada do InstaCast CL. Fiquei muito feliz de ter sido com você. Desejo a todos que estão aqui também um feliz ano novo, um feliz Natal. Tenham dias felizes com a sua família. Dia 8 de janeiro, a gente também vai fazer uma pausa para essas férias, para as festas de final de ano, e dia 8 de janeiro a gente está de volta com o InstaCast CL. Obrigada, doutor. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.